Vamos seguir agora para Brasília. A gente segue falando desse momento de crise, de impopularidade do governo e da dificuldade para conseguir equilibrar as contas públicas depois de recorrer ao Supremo Tribunal Federal após a derrubada do decreto do IOF. Agora, o Supremo pode tentar uma conciliação entre governo e Congresso. O Caian Messina está chegando aqui com a gente ao vivo com as informações. Boa tarde para você, Caian. Oi, Adriana, boa tarde, um beijo, um abração para o Renan e para os nossos queridos telespectadores, né? O que a gente estava falando ontem, né? O governo entrou naquele modo de morde e assopra. Então, morde porque, segundo o próprio presidente Lula disse hoje na Bahia, antes de seguir para a Argentina, se ele não recorresse ao Supremo Tribunal Federal, não conseguiria mais governar. Mas, né, nos bastidores está justamente no modo assopra, tanto que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está querendo, como você bem definiu, Adriana, está querendo dizer que é tudo normal, não, pode recorrer, não tem problema nenhum, isso é da democracia, né, os parlamentares podem realmente mudar uma proposta do governo, depois se o governo não concordar pode vetar, os parlamentares podem derrubar o veto e aí o governo recorre ao Supremo Tribunal Federal, tudo tranquilo, né? Só que a gente sabe que, na verdade, as coisas não estão assim, pelo menos nos bastidores. O governo está procurando uma maneira de sair dessa crise com o Congresso Nacional e o jeito, segundo o próprio número 2 da Fazenda, Dário Durigan, que esteve aqui no Congresso Nacional, conversou com os líderes da base, conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é justamente insistir no ajuste fiscal, mais pelo lado do corte de gastos e menos pelo aumento de impostos e aumento, inclusive, de arrecadação dessa maneira. Dário Durigan, inclusive, sugeriu a possibilidade de revisar os benefícios fiscais, que são muitos para muitos setores da economia, segundo ele. Isso poderia gerar uma economia de pelo menos 20 bilhões de reais por ano, chegando a 40 bilhões nas próximas décadas. A oposição e o Centrão, que é a maioria aqui no Congresso Nacional, disseram que topam realmente, é possível conversar a respeito disso. Agora, aumento de imposto, isso não vai prosperar no Congresso Nacional, segundo pelo menos 380 dos 513 deputados que votaram contra o decreto do governo que aumentava o IOF. O Supremo, né, se vê aí nessa encruzilhada, a ideia é tentar ali uma conciliação, pelo menos colocar aí o pessoal para conversar, já que segundo o próprio Fernando Haddad, a ligação que ele fez para o Hugo Mota na semana passada segue sem ser respondida. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, né, naquele fórum que ele promove em Portugal, disse que o melhor caminho é justamente o do diálogo. Ele vai tentar, ele é o decano do Supremo Tribunal Federal, vai tentar investir justamente nesse caminho. Agora, a dúvida que fica, né, Adriana, é se o governo está disposto a tentar o ajuste fiscal mais pelo lado do corte de gastos do que justamente elevação de imposto. É isso, porque tudo bem que o governo cobra, embora evite nesse momento usar a palavra traição, mas está cobrando. Inclusive o próprio presidente, na entrevista que deu mais cedo, cobra do presidente da Câmara, Hugo Mota, essa questão da traição, porque ele chamou de absurda, ainda chegou a comentar, um detalhe que ele comenta é que houve uma comemoração após o acordo entre Congresso e governo e de fato, aquela reunião foi chamada de um momento histórico, de negociação, que levou a um acordo, a um avanço, e depois a punhalada nas costas. Não é uma expressão que o presidente Lula usou, que levou uma punhalada nas costas, mas o tom dele é de que, sim, sentiu o baque da traição. Agora é ver se a poeira baixa, se os ministros do Supremo vão conseguir, de fato, atuar como mediadores, como conciliadores e, como você bem disse, se a tesoura do governo vai passar nos gastos e conseguir fazer o dever de casa de cortar gastos e não somente aumentar impostos. Obrigada, viu, Caian? Bom trabalho aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.